vai ser diferente. Eu tô na lanterna dos afogados. Vai beber que a confusão eu que fiz, você é algo assim, é tudo pra mim. Sucessos em novas versões, regravações arrasadoras. Em CD, som livre, já à venda. Cada povo tem seu jeito. Os americanos são práticos, os franceses malucos por comida, os alemães fazem carros lindos e os brasileiros se especializaram em ser o povo mais comunicativo do planeta. O brasileiro adora falar. Fala com as mãos, com os braços, fala com o corpo inteiro. E quando se encontra, mal se cumprimenta e já vai puxando conversa. Eles têm mania de tocar, pegar, beijar. E como gostam de se abraçar esses brasileiros. Deve ser o único povo que se abraça até a distância. Aliás, distância é uma coisa que eles detestam. Gostam mesmo de ficar em contato, todo mundo junto, todo mundo pertinho. Foi esse povo comunicativo que criou a Embratel, uma das melhores empresas de telecomunicações do mundo. É a Embratel que ajuda os brasileiros a se sentir próximos uns dos outros, mesmo num país tão grande. Agora, a Embratel se uniu à MCI WorldCom e vai ficar ainda melhor. Vai ficar do jeito que brasileiro gosta, mais comunicativa e mais pertinho. Você chega mais perto via Embratel. Senhores assinantes, parece que o Brasil continua mesmo maior do que o abismo, não cabe dentro dele nem com a gente empurrando. Foi o que se viu ainda no primeiro trimestre deste ano, com a mudança drástica e desastrada no câmbio, que produziu um choque na economia já estremecida, levando muita gente por aí, a maioria dos analistas, inclusive aqui dentro e lá fora, a projetar para este ano a maior crise brasileira do século, com recessão monstro, desemprego monstro, falências em massa, rebrota da inflação sem cabresto, com reindexação geral de preços e contratos, quer dizer, uma catástrofe nacional bruta, pois essa biruta da sinistrose já virou. Os mesmos profetas do Apocalipse verde e amarelo já admitem agora em maio, para este ano, um princípio até de retomada do crescimento sustentado da economia e do emprego. Quem sabe a partir de julho ou agosto. E com a inflação abaixo de 10%, de 8% ou até mesmo de 7% contada de janeiro a dezembro. Pois é exatamente sobre a reversão dessas expectativas sinistras, num Brasil ciclotímico que passa rapidamente de estados de depressão coletiva para climas de euforia geral, que nós vamos conversar hoje em nosso espaço aberto com o professor Antônio Delfim Neto, 3 vezes ministro, 4 vezes deputado e analista permanente de tudo o que acontece ou deixa de acontecer na economia brasileira. Professor, mudou o câmbio, mudou o Brasil. Como crítico maior da política cambial anterior, que balanço o senhor faria agora, nesta já entrada de maio, dessa mudança, agora que estamos passando do choque cambial para o ajuste cambial? Ô, Joamir, em primeiro lugar, obrigado, é uma grande alegria estar aqui com você. Na verdade, todas essas previsões não tinham o menor sentido. Elas eram todas apoiadas em mitos, de que o Brasil é diferente, de que se ele acertasse o câmbio iria haver uma tragédia, quando no mundo inteiro a experiência foi sempre o contrário disso. Mostrando que o ajuste é uma solução e não um problema. E não um problema. Então, o que aconteceu? Antes da correção cambial, o Brasil não tinha saída, Joamir. O Brasil tinha 2 problemas. Um problema que ele ainda tem, um problema de desemprego seríssimo, e um problema de déficit em contas correntes, que ele ainda tem, também sério. E qual era o único instrumento que o governo tinha para combater os 2 problemas? Era o ajuste fiscal. Ora, é uma questão de lógica, não é questão de economia. Se você tem 2 problemas, você não consegue resolvê-los com um instrumento.
faltava o segundo instrumento. É por isso que se você me perguntasse há 120 dias o que eu esperava do Brasil, eu espero a tragédia. Antes Isso não vai dar correção certo. cambial, Antes, quando você fez a correção cambial, que foi feita de maneira se desastrada. libertou disto. Você tem hoje 2 instrumentos, 2 objetivos, é possível resolver. Veja, Jumir, é possível resolver. Se a probabilidade de resolver antes era 0, eu diria que hoje é 50%. É um substancial aumento. E como você aponta, a correção cambial foi feita da maneira mais desastrada possível. Desastrada Aquela e desastrosa, né? É aquela fórmula ridícula da banda endógena, diagonal endógena, que no fundo era mais muito endógena do que a gente estava esperando, né? Você dizia, bom, se o câmbio bater no teto, eu levanto o chão. Se o câmbio bater no chão, eu abaixo o teto. Uma coisa que era risível, e foi assim que o mercado aceitou isso. E no dia seguinte nós fomos puxados por uma liberalização. Felizmente, eu estou convencido que o presidente acabou-se entendendo que não tinha saída a não ser fazer a correção do câmbio. Depois, você deve ter observado que ele deu uma entrevista muito interessante para o Valdo Cruz e para a Eliana Cantanhede, que saiu na Folha, que é muito reveladora. Ele confessa que o Fundo Monetário Internacional insistiu na mudança do câmbio, mas que nós... No acordo de novembro. No acordo de novembro, que vinha sendo discutido desde setembro, mas que nós convencemos o fundo de que o Brasil com a ajuda, o Brasil era diferente, com a ajuda deles voltaria ao equilíbrio. E ele confessa, o fundo aceitou. E aí ele tem uma frase que é lapidar. Eles provavelmente estavam mais certos do que nós. Quer dizer, ele sabia já desde setembro, se não soubesse pelos brasileiros, que eu acho que o avisavam, de que aquilo não tinha solução. Ô, Joelmir, quando eu vi o acordo, o primeiro deles, o de novembro, eu vi que aquilo era uma nota de R$2. Era tão falsa como uma nota de R$2. Por quê? Eu, conhecendo o fundo como conheço, analisando isso tantos anos, o fundo jamais aceitaria um ajuste sem a mudança do câmbio. Aquilo era... Até porque sem a mudança do câmbio o ajuste seria impraticável. Seria impraticável. Não, ou melhor, seria preciso um superávit primário tão gigantesco que poderia até produzir o equilíbrio externo, mas com provavelmente uma queda de 15% no PIB. Com um desemprego monstruoso, não tem custo, ninguém aguentaria esse custo social. Então, era visível isto. Hoje, eu acho que nós tivemos muita sorte e competência. O Armínio provou que realmente é muito competente, ficou tranquilo. Hoje o dólar está aí beirando 1,67, 1,66. Vamos ter uma inflação. Qual seria a taxa de equilíbrio, Deixa eu dizer, não só a de maio, mas digamos para a travessia de 99? Eu diria o seguinte, agora é visível que as pessoas que diziam que havia um desequilíbrio na taxa de câmbio real de uns 25% a 30% estavam certas. E é esse que vai acontecer. Você pode corrigir o câmbio real, ou baixando o câmbio nominal, que é o que está acontecendo, ou elevando a inflação. Porque... Felizmente nós estamos indo para o caminho virtuoso. A inflação sob controle e o câmbio nominal caindo. Hoje nós temos aí, vamos dizer o seguinte, se não tivesse havido nenhuma dessas perturbações, o câmbio estaria aí em 1,58 por aí. Você tem, portanto, ainda uma margem. Como eu acho que você vai ter mais 6, 7, 8%. Seria a correção de 30% a 35% na posição 25% a 30% sobre a anterior. Não tem dúvida nenhuma. Agora, essa era a posição cambial, ela volta, na verdade, para uma espécie de câmbio em que durante 11 anos manteve o balanço em contas correntes em equilíbrio. Mas nós jogamos fora 11 anos de experiência. Nós não podemos esquecer que nós congelamos o câmbio 3 vezes. Uma vez em 86, uma vez em 90 e agora depois de 94. Você destruiu o setor exportador, Joelmir. O Brasil exportava 1,5% do comércio mundial, está exportando 0,8%. Quase metade, apenas metade. Metade, é um pouco mais do que a metade. A fatia caiu. Né? Ora, este ano você vai ter uma dificuldade, que o mundo está crescendo menos. O mundo vai crescer um pouco mais do que dizem os pessimistas aí.
mas não vai crescer muito mais do que 2,5%, 2,6%. O que significa que talvez o comércio mundial possa crescer 5,2%, porque a relação é 2:1, mais ou menos. A Argentina continua na condição quase que de bola da vez. Há uma expectativa, eu cheguei agora também da Europa, e na Europa todo mundo falando, aguardando a vez da Argentina, ou seja, a Argentina vai ajustar o câmbio em maio. Deixa eu lhe contar uma coisa. O problema da Argentina, você tem 3 coisas que qualquer sistema cambial desejável gostaria de satisfazer. De um lado, o sistema cambial deveria deixar na mão do governo a possibilidade de controlar o nível de atividade interno. Ou seja, tem que deixar na mão do governo a possibilidade de mexer na taxa de juros. De outro lado, é muito útil ter um câmbio fixo, porque reduz os custos de administração, estimula o comércio, reduz os custos de transação. E, finalmente, uma coisa muito útil é você ter uma liberdade de movimento de capitais, que, digamos, no limite superior é a conversibilidade. Ora, mas um sujeito velho que nem eu, desde quando começou a estudar, que leu Ragnar Norks, que estudou, na verdade, aqueles documentos das Nações, das velhas, aqueles velhos documentos da Liga das Nações, sabe que você não pode ter as 3 coisas ao mesmo tempo. Você tem que sacrificar uma dessas 2 coisas. O Brasil estava ainda num regime muito parecido com o do fundo, que sacrificava o movimento de capitais. Porque Bretton Woods, o Keynes impôs, na verdade, a sua personalidade, que diz o seguinte: taxa de juros é coisa minha. A Inglaterra tem que ter a taxa de juros para poder controlar o nível de sua atividade. E todos os países devem tê-lo. E taxa de câmbio fixa também é uma coisa desejável. Logo, não pode haver movimento de capitais. E por que ele foi nessa linha? Porque entre as 2 guerras, a liberdade de movimento de capitais produziu grandes flutuações e muita perturbação. Então, esse sistema perdurou 30 anos. De 45 a 70, um pouco menos, 73, quase 30 anos. Bom, agora, o senhor acredita na mudança do câmbio? Só para terminar, a Argentina. A Argentina escolheu os outros 2 polos. Ela tem câmbio fixo e conversibilidade. Logo, ela não é senhora da sua economia. Ela não tem política cambial, não tem política monetária. Ela depende estritamente de ter equilíbrio orçamentário e de ter superávites ou equilíbrio no balanço em contas correntes. Porque ela só pode emitir na medida em que tiver dólar para fazê-lo. Ou seja, a Argentina abdicou de controlar seu nível de atividade interna. Agora o Brasil entra numa recessão, a Argentina vem atrás. Ao contrário, o Brasil pode até sair da recessão e a Argentina continua na recessão. Nós provavelmente vamos sair antes. Porque o que você disse aí sobre o segundo semestre é muito interessante. Qual é a força positiva empurrando, o que deveria estar empurrando a economia? Era a ampliação das exportações e redução das importações, com a substituição de importação. Você volta a produzir internamente aquilo que o sistema cambial tinha destruído e estimula a exportação. Logo, esta componente é de aumentar a demanda. E qual é a componente... E seria suficiente com uma correção cambial de 35%. E qual é a o que restringe a demanda? É aumentar o déficit, o superávit primário, que é reduzir a demanda do governo. Se ele tivesse sido feito com redução de impostos, seria o ideal. Mas ele, com corte nas despesas, mas nós escolhemos fazer com aumento de impostos, mas ainda assim ele serve. Então, no momento em que esta força positiva superar esta força negativa, a economia vai voltar a crescer. Agora, qual é o problema? E agora, em que momento isso vai... O que está travando aí esse eu acho que está travando, na verdade... Você dizia que é só ajustar o câmbio que a exportação explode. Aconteceu isso? Isso é só na cabeça das pessoas que nunca viram nada de perto. Joemir, nós fizemos 2 expansões monumentais das exportações brasileiras. Isso exige um engajamento das autoridades monetárias. Eu nunca vi uma confusão igual à que existe hoje. Ninguém sabe quem manda nas exportações. E o que é pior, tem pessoas extremamente competentes, como é o caso do embaixador Botafogo,
na Camex, mas a Camex está no Palácio do Planalto. A Camex está enfiada dentro da Casa Civil, é uma coisa incompreensível. Tem um homem competente, que conhece o mercado, que é o ministro Laffer. Também não tem instrumento nenhum. Tem a Fazenda ignorando galhardamente o problema das exportações. Quer dizer, eu não entendo como é que o governo não compreenda que este é o risco. Joelmir, nós vamos satisfazer as condições do déficit, do superávit primário, nós vamos melhorar muito, a colocação dos bônus mostrou que está se restabelecendo a confiança, está se restabelecendo a linha de crédito, mas se nós não virarmos a exportação, se nós não começarmos a produzir dinheiro novo, para que o credor saiba o seguinte, ele não está me pagando só com os novos empréstimos que eu estou fazendo, ele está me pagando com recursos que ele está produzindo, daqui a pouco eles vão dizer, mas que diabo, o que você está querendo fazer? Você vai continuar nesse jogo Ponzi? A cada déficit que você tem, você pede mais emprestado? Então, esta é uma questão crítica. Não acredito que você possa fazer o superávit, achava maravilhoso se pudéssemos fazer o superávit de 11 bilhões de dólares. Mas precisamos fazer um superávit de 7 ou 8. Pelo menos, né? Pelo menos. Isto reduziria o déficit em contas correntes e você teria duas coisas fundamentais, Jamir. Um superávit de 3,5% do PIB vai estabilizar a relação dívida líquida PIB. Isso tranquiliza o mercado interno e o mercado externo. E um superávit comercial de 7 ou 8 bilhões também vai dar para os credores a convicção de que nós estamos no caminho certo. Agora, professor, antes se dizia que o real estava dando certo com inflação perto do chão por conta da âncora cambial. Agora a âncora cambial acabou e o real continua vivo. A inflação está aí chegando outra vez, 0,5% ao mês. Então o que é que está segurando a inflação hoje? O que segurava a inflação antes sem ser a âncora cambial? Não era nada de âncora cambial, então? Não tinha nada, mas é o seguinte, os Estados Unidos têm câmbio flutuante e desde 82 a inflação continua caindo. A Inglaterra tem câmbio flutuante e desde 92 a taxa de inflação continua caindo. A Austrália tem câmbio flutuante e faz 10 anos que a inflação cai continuadamente. A Nova Zelândia, a mesma coisa. E hoje, com todos os países asiáticos que foram para o câmbio flutuante. A Itália tem câmbio flutuante e a inflação caiu. Primeiro que... Mas a versão oficial, tanto dos analistas como do governo, era de que só a âncora cambial sustenta o real. Era um grande equívoco, como todas as pessoas, ou muitas pessoas mostraram. O que produz você reduziu a inflação? Primeiro, porque você reduziu o nível de atividades. Segundo, porque a competição hoje é muito mais ativa. O que controla os preços não era o câmbio. O que controlava os preços foi a abertura comercial, a redução das tarifas. O câmbio veio em cima Mas com desindexação também, necessariamente, no caso brasileiro, né? Não, desindexar nem se fala, porque a desindexação nós conseguimos fazê-la já há 4 anos e nenhum dos países mais mantém indexação, quer dizer, então temos um tripé que segura o real hoje, que é desindexação que continua, a modernização que continua e a competição que continua. A competição que continua, não tem nada a ver com o câmbio. Não temos nem inflação de demanda. Não existe, pelo contrário, você tem uma demanda extremamente reprimida. Foi por isso que você pode ampliar as exportações. Se você tivesse em pleno emprego, você não podia ampliar as exportações porque não tinha capacidade, sem cortar a produção de alguma coisa. Isso exigiria uma certa pressão inflacionária. Mas não, você está com um excesso de capacidade enorme, você pode ampliar as exportações sem, na verdade, chegar ao pleno emprego, porque falta muito para o pleno emprego. O que seria necessário para o pleno emprego? Um PIB de 7, 8? Não, você tem que crescer, o Brasil precisa crescer entre 5% e 7%. 5 no mínimo? No mínimo, e 7 eu acho que já é uma taxa respeitável, porque desejável. O PIB tem que acomodar o crescimento da população e também da produtividade. Você está com a produtividade crescendo aí 3,5%, não aqueles crescimentos que o pessoal calcula. O papel é branco e a tinta é preta, aceita qualquer coisa. E o aumento da oferta
da força de trabalho, que é uns 2,5%, 2,7%. Na faixa etária de 15 a 20 anos está crescendo nesse nível. 2,7%. Então você precisa ir no mínimo de 6% de crescimento. Agora, a regra é a seguinte: para que haja esse crescimento sem que se crie um desequilíbrio externo, é preciso que as exportações cresçam o dobro dessa taxa de crescimento. Que as exportações precisam crescer de 10% a 14%. Exato. Agora, o ajuste cambial, que já se manifesta, ele abre espaço técnico e até, de certa forma, capital político para ajustar a política monetária, ou seja, expandir o crédito interno e reduzir pela metade, no mínimo, a taxa de juros. A taxa de juros hoje está sendo reduzida. O Arminio está com muito cuidado, eu acho que ele está certo. Eu vejo o seguinte: você viu que nós colocamos o Global Bond com 11,75. Foi a 12%, na verdade, 12%. Esse é o limite da taxa de juros que nós podemos chegar com câmbio flutuante. Internamente. E eu vou lhe dizer mais: suspeito que nós vamos chegar no fim do ano, se não fizermos nenhuma besteira, se não inventarmos alguma atrapalhada com essas CPIs, se o governo se dedicar um pouco mais ao trabalho de exportação, nós vamos chegar ao fim do ano com uma taxa de juros real de 12%, 13%. E aí é óbvio... O Arminio Fraga admite 10% já. Eu acho que talvez ele deve taxa admitir... real, né? Taxa real. Eu digo 12% eu diria que é perfeito se chegarmos lá. E aí fica visível o seguinte: a dívida interna líquida sobre o PIB é 50%. Com uma taxa de juros de 12%, dá 6% de juros real, que é a metade. Se a economia voltar a crescer 3%, 4%, você precisa subtrair um do outro. Você fica com os 2%, 3% de buraco. Se você fizer um superávit primário de 3%, está tudo fechado, a dívida interna de PIB vai ficar constante. E preste atenção, Joemir, nós vamos produzir um superávit primário de 3,5%, crescendo menos 2%. No instante em que eu crescer 4%... É uma condição sadomasoquista. É uma loucura total. Isso aí significa um esforço fantástico. Se nós tivéssemos um emprego, isso, na minha opinião, corresponde a produzir um superávit primário de 7% a 8%, o que é um ato de loucura. Precisamos disso na regra de passagem? Precisamos. Mas isso mostra o seguinte, que tem uma luz lá na frente, e muito clara. Ela depende de quê? De novo, depende da volta ao crescimento. A volta ao crescimento depende de quê? Da expansão das exportações. Agora, uma coisa. Nessa luz que vem vindo aí dentro do túnel, pode ser também, como se diz na piada, uma locomotiva na contramão, que seria a CPI do Judiciário, a CPI do sistema financeiro, ou elas não têm massa crítica para interferir nas expectativas econômicas? Eu acho que elas não têm massa crítica até agora, pelo menos. Uma grande quantidade do que se tem dito revela um desconhecimento brutal. Quando alguém critica um sujeito que ganhou porque fez um hedge, não sabe o que está falando. O que é lamentável é que até o governo não sabe disso. Está querendo cobrar imposto de renda de 20% sobre o lucro do hedge. Como se o hedge fosse possível medir só numa ponta, Joemir. Essa é uma operação completa. Você tem que meter a operação ativa e a operação passiva. De forma que quem fez uma cobertura inteligentemente, porque era óbvio que o sistema não ia sustentar. Então eu diria o seguinte: há muita extravagância, muito exagero nisso. Há coisas também que são perturbadoras. Por exemplo, nós tivemos aí informações divulgadas pela imprensa de que a carta, que a gente já sabia disso, mas agora é um concreto, a carta da BMF foi induzida. Quer dizer, houve mais de uma redação, inclusive. Onde é que você já viu o Banco Central, através do seu departamento de fiscalização, pedir para a Bolsa uma carta para dizer que havia risco sistêmico? E a Bolsa cuidadosamente não chegou a dizer isso. Ele deixou o que até... Não seguiu o ditado. Deixa o nosso Dorival numa posição muito boa, que infelizmente morreu. Esse caso agora de que a opinião jurídica
foi feita só depois da operação feita. Quer dizer, isso tudo, na minha opinião, exigiria uma ação muito mais dramática do Executivo sobre o Departamento, sobre a diretoria de fiscalização do Banco Central. Ela abertura de inquérito administrativo. Isso não tem um inquérito administrativo e punir essa gente, porque tem 2 pesos e 2 medidas. Apertam num lado e soltam no outro, não tem critério. Como é que é uma das coisas mais graves que existe hoje, é isto. Na minha opinião, o Executivo devia realmente se livrar disto e fazer um tumor de fixação fora do Banco Central. Porque a nova diretoria, a não ser o que veio do anterior, não tem nada a ver com isso. E essa ideia de um Banco Central independente, ele funcionaria a partir de agora com esse choque moral que se deu no sistema? O Banco Central do Brasil é o mais independente do mundo. Todos os outros bancos são autônomos. Qual era o Banco Central do mundo que podia impor um custo social como foi imposto por essa valorização do câmbio? Não existe isso. Nenhum Banco Central do mundo aguentaria uma coisa como essa, fazendo esse desemprego brutal. Durante 4 anos e meio. 4 anos e meio, reduzindo o nível de atividade, quebrando a agricultura, quebrando a indústria. Que independência quer mais? Esse negócio de ter Banco Central independente, você pode ter um Banco Central autônomo, mas como juridicamente autônomo. Mas aqui não presta conta nem para o Tribunal de Contas. Tudo que o Tribunal de Contas pergunta, ele diz, isso é segredo bancário. Muito bem. O resumo da ópera é que, entre mortos e feridos, ao que parece, escaparam todos. Todos se salvarão. Exceção dos desempregados. Agora, o importante é recolocar realmente a economia brasileira no eixo do crescimento duradouro e sustentável. Parece que temos ainda tudo para voltar a crescer, de 7% a 8% ao ano, como foi dito aqui pelo professor Antônio Delfim Neto, nosso convidado de hoje no Espaço Aberto. Claro, recurso para crescer nós temos, o que ainda não temos é vontade política para deixar o Brasil crescer. Seria isso? Exatamente, eu acho que o que é preciso agora é compreender, nós estamos pendurados nas exportações. Joamir, eu insisto nisso, porque eu suspeito que aqui o próprio presidente da República tem que deixar um pouco o seu comodismo e pôr a mão na massa. Não há outra forma de mobilizar as exportações. Ele precisava criar um mecanismo administrativo mais eficiente. Ele tem gente competente que está dando trombada, não está, na verdade, empurrando a exportação. Muito obrigado, professor, pela participação em nosso Espaço Aberto. Senhores assinantes, obrigado pela atenção e até a próxima semana. Daqui a 6 segundos, ele vai precisar de um seguro-saúde. Quer ver? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Yara,
Não dá para adivinhar quando você vai precisar de um seguro-saúde. Por isso, faça um Bradesco Saúde. Você pode confiar sempre. Ninguém fala de outra coisa na cidade. Ela é jovem demais. Bem-sucedida demais. Mistério. Ela passou à frente de todo mundo. Agora a empresa dela é a maior deste lugar. Quem está ajudando essa moça? Qual é o segredo dela? Jornal das 10. Apoio Itaú-Card, o único que tem um Itaú de vantagens. E Fiat Marea, o carro do ano 99. Bang, bang. Bang, 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 bang. Bang, bang. Bang, 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 bang. Itaú Card, o único cartão de crédito que tem um Itaú de vantagens. Boa noite, eu sou André Trigueiro e estes são os destaques de hoje no Brasil e no mundo. O PSDB e o Ministério da Justiça vão processar o Partido dos Trabalhadores. O PT acusou o governo de tentar abafar as investigações da CPI dos bancos e de estar envolvido em casos de corrupção. Em Washington, o presidente Fernando Henrique promete ao subsecretário do Tesouro americano Lawrence Summers continuar as reformas. Na saída, Summers disse que o presidente garantiu para ele que as reformas da economia brasileira vão continuar, com ajuste fiscal e a privatização. Neste momento, o presidente Fernando Henrique participa de um jantar em Washington, na OEA, onde estão o empresário Ted Turner e a mulher dele, a atriz Jane Fonda. Um erro da CIA, o Serviço Secreto Americano, pode ter provocado o bombardeio da Embaixada da China em Belgrado. O embaixador chinês na Iugoslávia visitou hoje as ruínas do prédio bombardeado pela OTAN e se emocionou com o que viu. E cresce o número de manifestantes que protestam na China contra o ataque da OTAN. Bill Clinton foi comparado a Adolf Hitler. Você vai ver os gols da rodada deste domingo. Destaque para Serginho do São Paulo, que marcou 3 gols na goleada de 5-1 sobre o Palmeiras. Fernando Calazans comenta ao vivo os resultados de hoje nos campeonatos regionais e as homenagens que marcaram o Dia das Mães pelo Brasil. No Rio de Janeiro, as mães que passaram pela Central do Brasil foram convidadas a posar para fotos no cenário do filme. Domingo, 9 de maio, o Jornal das 10 está entrando no ar. O PSDB e o Ministério da Justiça vão processar o PT por ter acusado o governo de querer abafar as investigações da CPI dos bancos e de estar envolvido em casos de corrupção. As acusações foram feitas no programa do partido na televisão neste sábado. O PSDB está entrando hoje no Tribunal Eleitoral para tirar do ar esta publicidade que é enganosa, que é irresponsável, e amanhã o ministro da Justiça irá oficiar ao Procurador-Geral, Dr. Brindeiro, para tomar as providências criminais devidas para uma atitude irresponsável como essa do PT. Estou indignado, porque é uma tentativa do governo de calar a oposição, de calar a imprensa, porque o governo tem medo das investigações e tem medo que o país tome conhecimento dos fatos. É só pegar os jornais, temos as declarações dos líderes do governo dizendo que era um erro o governo tentar abafar, que eles convenceram o governo de não abafar a CPI. O presidente Fernando Henrique promete aos americanos cumprir o ajuste fiscal e aprovar as reformas no Congresso. O presidente se reuniu em Washington com o subsecretário do Tesouro americano. Este primeiro encontro faz parte da missão do governo de convencer a comunidade internacional de que a economia brasileira está se recuperando. Hoje, o presidente almoçou na casa do embaixador do Brasil na OEA. O presidente do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, Henrique Iglesias, também estava lá. À tarde, o presidente conversou durante 1 hora com o subsecretário do Tesouro, Larry Summers.
Na saída, Summers disse que o presidente garantiu para ele que as reformas da economia brasileira vão continuar, com ajuste fiscal e a privatização. Amanhã o presidente tem uma maratona pela frente. Faz palestras no café da manhã e no almoço. Se encontra com autoridades financeiras e à tarde com o presidente Bill Clinton. Eles devem discutir a economia brasileira e a proposta americana para a regulamentação do fluxo de capitais de curto prazo. Esses investimentos que desaparecem dos países a qualquer sinal de turbulência e estiveram relacionados a todas as crises dos mercados emergentes. A sobretaxação do aço brasileiro também vai ser discutida pelos dois presidentes. Sônia Bride, de Washington, para a Globo News. O presidente do Congresso, o senador Antônio Carlos Magalhães, está tratando com cuidado a sucessão presidencial antecipada pelo PFL. Ele concorda que o partido tem todo o direito de ter candidato próprio, mas acha que ainda é cedo para se falar disso. Para o senador, a decisão da convenção do PFL não significa a abertura da campanha à sucessão do presidente Fernando Henrique, e muito menos a escolha do nome dele como candidato. Tratar de sucessão com intensidade agora não é bom para o governo e nem para o partido, muito menos para o candidato. Rebelião na penitenciária Várzea do Palácio, em Guarulhos, na Grande São Paulo. 250 presos quebraram as grades das celas. Eles querem a volta do preso Antônio Carlos dos Santos, que foi transferido da prisão recentemente. Cerca de 70 policiais militares e 2 pelotões do batalhão de choque estão no local. Não há reféns. O diretor do presídio está negociando com os detentos para dar um fim à rebelião. Um erro da CIA, o Serviço Secreto Americano, teria sido a causa do bombardeio por engano da Embaixada da China na Iugoslávia. A informação foi dada por um representante do governo dos Estados Unidos que não quis ser identificado. A CIA foi informada de que o prédio da Embaixada Chinesa era uma instalação do governo iugoslavo e passou a informação errada à OTAN. O verdadeiro alvo, no entanto, ficava a 400 metros da missão diplomática chinesa. As explicações do Pentágono e da CIA, o Serviço Secreto Americano, sobre o bombardeio à Embaixada da China em Belgrado não deixaram o governo de Pequim satisfeito. Neste domingo, os Estados Unidos intensificaram os esforços para evitar que o incidente comprometa a busca de uma solução para o conflito. O presidente Bill Clinton e a secretária de Estado Madeleine Albright enviaram pedidos de desculpas, mas o clima diante da Embaixada Americana em Pequim permanece tenso. O embaixador americano informou que ele e a família são reféns dentro do prédio. Em Belgrado, diplomatas chineses visitaram a embaixada bombardeada. O embaixador da China na Iugoslávia chorou ao visitar neste domingo o prédio bombardeado há 2 dias. 4 pessoas morreram e 20 ficaram feridas. O vice-presidente da China, Hu Jintao, fez um pronunciamento transmitido pela televisão estatal. Na mensagem, ele anunciou que o governo chinês apoia e considera legais todos os protestos contra o bombardeio da embaixada. Ao mesmo tempo, Hu Jintao pediu que as manifestações sejam ordeiras. Neste domingo, os protestos aconteceram nas maiores cidades chinesas. Pelo segundo dia consecutivo, os manifestantes apedrejaram a Embaixada dos Estados Unidos em Pequim. A Embaixada Britânica também foi alvo da revolta chinesa. Os protestos se repetiram em Xangai, Guangzhou e Hong Kong. Em 8 semanas de ataques à Iugoslávia, a OTAN destruiu torres de rádio e televisão na República Sérvia. Mas a capital Belgrado foi poupada depois do bombardeio por engano à Embaixada da China. Apesar de admitir que errou ao bombardear a Embaixada da China em Belgrado na noite de sexta-feira passada, a OTAN continuou a ofensiva no sábado e neste domingo. Os caças aliados decolaram da base italiana de Aviano para novos ataques à periferia de Belgrado. O ministro da Defesa britânico, Doug Anderson, repetiu neste domingo o pedido de desculpas pelo ataque à embaixada chinesa e disse que tudo será feito para que este erro terrível não se repita. O porta-voz militar da OTAN, general Walter Gertz, disse que o mau tempo prejudicou a ofensiva dos últimos 2 dias. Mesmo assim, explicou, os aviões fizeram mais de 500 decolagens.
A televisão estatal sérvia informou que a cidade de Valjevo sofreu novos ataques. A fábrica Krušik, que segundo a OTAN produz munição, foi atingida, assim como o quartel-general da polícia. No centro da cidade, de 80 mil habitantes, um míssil